Olá, tudo bem? Aqui quem fala é Karina Claro. Se você não conhece, que eu acredito eu que você não me conheça, inscreva-se aí no canal, veja os outros vídeos, veja se algo te interessa. Eu geralmente não me prolongo muito na introdução, não pretendo, enfim, me autopromover, uma vez que eu estou criando conteúdo agora, tá? Só uma informação relevante, né? Sou pré-candidata aí pelo Partido Missão, e neste momento eu irei fazer, como podemos dizer, como seria o plano de Renan Santos na prática, tá? Desenhar meio que um mapa mental aqui de o que seria, por exemplo, cláusula, característica, né? Enfim, daquilo, o que seria a lei, enfim. Tentar trazer de uma forma um pouco mais mapeada, que eu acho que traz essa clareza, né? E principalmente a raiz, né? O que me fez de fato vir fazer isso agora, né? Eu quero deixar muito claro, né? Sendo pré-candidata, uma vez que estou no Partido Missão, é porque eu concordo com os valores e muito dos projetos, enfim, dinâmica e tudo mais. Acredito sim que ele é único, aí é motivo não, né? A única missão de Brasil, de fato, né? E tendo em vista isso, eu gosto de ir muito mais para o campo prático e o que poderia eu fazer aqui, trazer, né? Nisso seria, eu pensei nisso, né? Claro que eu vou trazer a raiz, né? Como que surgiu isso na minha cabeça, mas eu quero deixar claro aqui que foi o que eu peguei, né? Digamos que de insumo informacional referente a isso. Foi a partir de duas publicações, sendo uma que ele postou no mural, né, da própria comunidade do Renan, que eu vou deixar, enfim, aqui exposto em algum lugar, e uma publicação do Instagram, tá? E aí eu tentei meio que mapear, tá? E indo pra raiz, né, disso tudo, eu falei pra caralho em 2 minutos, hein? É verdade, era isso que eu queria falar. Eu tava tentando puxar, puta, eu tinha que falar alguma coisa. Eu descobri que eu não consigo fazer vídeos muito longos, porque o celular, ele quase explode, né? Ele dá um aviso aqui de temperatura, graças a Deus salva a gravação, mas ainda assim, ele dá esse certo probleminha e para a gravação, e aí corta minha brisa, entendeu? E aí eu não vou continuar o vídeo. Então, eu vou priorizar fazer um vídeo bem rápido, tá? Então eu percebi que quase que o limite aí dele é seus 15 minutos aí de vídeo. Eu vou tentar tracejar dentro desse limite de tempo que eu tenho. E vamos para o plano, né? Eu quero passar a primeira raiz, né? Do porquê diabos quis eu, né? Montar na prática, enfim, o plano. Por mais que seja algo, oh meu Deus, que honra, né? Enfim. Na verdade, partiu do pressuposto de que se eu sou uma pré-candidata, naturalmente eu tenho que trazer essas propostas. E muito do que eu venho pensando, tentando elaborar como plano de governo, por assim dizer, não sei se dá para por assim dizer, mas projetos, enfim, né? Que fariam sentido ali na minha. Não só no período eleitoral como pré-candidata, candidata, mas exatamente, né, como governante, porque essa é uma missão exatamente de longo prazo e não caberia a mim não tracejar de fato isso desde já, né? E é algo que eu venho pensando há muito tempo. Como eu falei, é algo muito intrínseco aqui, eu desejo já tomar essa posição, estar aqui nesse momento agora com você, é algo que já estava aqui no mundo das ideias há muito tempo. Onde que eu quero chegar com isso, senhores? Baseado nisso, eu falei, bom, logicamente, né, tudo que, né, o Renan, ele prontamente diz, além daquele sentimento muito nacionalista, né? A gente consegue pegar, tracejar tudo meio que ele traz com uma grande ideia, certo? E, né, cabendo a minha posição e o que eu estava desejando, queria eu tracejar e acabei meio que criando um mapa mental de como seria o plano dele. Eu gostaria de compartilhar, eu acho que vai talvez de um caminho diferente do que eu quero trazer, então, claro que em um determinado momento eu vou trazer aqui, enfim, o que eu pretendo trazer como plano, né? Mas ele é muito mais numa linha, bom, diferente, ao meu modo. E eu não quero trazer aqui, enfim, não é uma, não, como eu falei, não é uma autopromoção, apesar de ser política e dever fazer isso, né? Eu, na verdade, quero trazer aqui o conteúdo para vocês. Então, novamente, não me prolongando muito, eu vou trazer aqui na lousa. E, senhores, vai estar aqui isso aqui escrito? Apenas ignorem, tá?
Poderia eu tirar? Poderia, só que eu vou precisar depois. Enfim, é controle interno. E aí, eu tenho uma caneta permanente. E então só tem uma única chance também de escrever essa parada aqui. Isso daqui também não sai, porque também é caneta permanente, como vocês podem ver. E é isso, uma chance. Uma missão! Bom, vamos lá, senhores. Eu acho que o que eu quero trazer aqui a primeiro momento, que eu acho que é a grande proposta, e é o que talvez o brasileiro, né, em dizeres populares, é o que deseja, e trata-se aí de uma ideia muito simbólica e que vem se perdurando há muito tempo, né, enfim, no cenário brasileiro, que é a guerra contra o crime organizado. Então, quando a gente pega isso, claramente, com a inteligência que ele, né, prontamente diz, e a gente consegue entender que não vai ser só, enfim, como é hoje, né, a guerra contra o crime organizado, para se tornar pauta, tal qual foi a Operação do Rio de Janeiro, tá? Né, sinto informar. E para dizeres eleitorais, então para indo além, né, um projeto. Então é uma estratégia, então ele entra talvez ali como um dos grandes princípios disso, porque também não tem como regularizar lá dentro, enfim, até pelas próprias ideias de questão de territorialidade, né, de municípios, indicadores e tal, se o crime ele está enfurnado, enraizado ali, né? Então, eu acho que é de fato um grande projeto e estrategicamente ele consegue ser, enfim, realizado aí dentro daquele período de mandato. Então, colocando aqui como primeiro lugar, guerra. É isso mesmo, vamos colocar como guerra. É que eu fiz um mapa mental antes e eu tô repassando para cá, tá? E obviamente que eu tenho uma cola aqui. Quando a gente pega, né? Enfim, fator guerra, principais. Me apareceu aqui uma notificação, por isso que eu parei e fiquei com. Assim, enfim, ignorem. Não sei se eu vou cortar. Eu geralmente só posto os vídeos, tá? Então, enfim. Se você for editor e quiser me ajudar, tamo aí junto. Enfim, guerra. Quando a gente fala, então, o que temos hoje, PCC, vamos partir dessas duas linhas aqui, das mais conhecidas e majoritárias, né, que até o momento está aí, né, nos noticiários entre todos. E quando a gente fala exatamente disso, aqui, né, que é uma característica do que ele mesmo vem falando, que é o direito penal do inimigo. Portanto, isso é uma vertente da própria questão da guerra. No meu ver, seria quase que como podemos dizer, quase que um manual, ou enfim, o que caracterizará, né, e o que de fato vai deixar essa guerra, enfim, digamos, legítima, seria de fato, esse direito penal do inimigo, que eu pelo menos me vem à cabeça como se fosse uma cartilha, quase que falando, enfim, direitos, deveres, o que é para ser feito, enfim, com essas pessoas, de uma forma inteligente porque se a gente for pegar o cenário brasileiro burocrático, questão judicial, a gente consegue entender, claro, que, porra, teria que desmontar o judiciário, enfim, legislativo, que é uma das propostas, né, ter toda essa recaracterização, por assim dizer. Só que eu acho que isso daqui viria meio que como apartado para começar, iniciar antes enfim, esta guerra. É que eu não consigo dizer de uma forma muito melhor. Eu acho que guerra não é, enfim, uma palavra melhor aqui para falar, mas enfim. Isso aqui vem antes. Então, entendam, vai fazer sentido. Tá apartado aqui. E aí, que vem de uma outra característica que foi falada também, né, em uma das publicações, que é estabelecer interventores com metas claras. Estava escrito aqui, era só falar isso, era isso que eu queria dizer. Então, estabelecer metas claras. O que eu estou querendo dizer é que realmente é um processo que caminhe de uma forma diferente do processo, direito penal do inimigo, entendemos já, né? Not irei me explicar muito. Nossa, eu não sei, eu ia. Ignorem. Mas apartado aqui, aí vem a questão da desfavelização, que é completamente desfavelização.
que aí é completamente ancorado aqui, né, senhores? Justamente quase que uma ação penal e cívico ao mesmo tempo, né? Podemos dizer que viria em conjunto, porque é quase que, entendeu? Tirar o infrator dali e dar aquela oportunidade, enfim, essa construção, né, de estrutura. E aí, em conjunto com a desfavelização, né, enfim, eu acho que aqui é muito mais estrutural, estrutural no sentido aqui, ó, construção material, enquanto, né, essa outra decisão, que é a interiorização das atividades produtivas. Atividades produtivas. Por quê? Né? Ó, o vídeo, ele cortou de novo, só que agora não foi por causa de temperatura, foi por causa de memória, vocês acreditam? Pois é, tá dura essa vida, viu? Pois é, enfim. Vamos lá. Estava falando sobre a interiorização de atividades produtivas, né? Então, é quase que uma questão, uma ação conjunta, né? A questão do direito penal do inimigo, né? Uma guerra contra a galera que já, enfim, detém do território. Fazer essa desfavelização do território enquanto interioriza essas atividades produtivas. Uma vez que é completamente logístico, né? Uma vez que é totalmente diferente, sei lá, construir uma UPA, enfim, aqui em São Paulo, sei lá, no centro de São Paulo, do que, enfim, numa região totalmente, enfim, remota do país. Então, são custos totalmente diferentes, são projetos que devem andar, enfim, de forma corrente que faça sentido com essa desfavelização, entende? Quase que gerar empregos, né, para aquela galera, sem precisar aquele deslocamento tremendo que, enfim, as pessoas fazem. Eu acho que estou defendendo o plano, né, ao invés de falar sobre ele, né? Enfim, permitam-me falar mais, enfim, as características que eu acho que seria o plano na prática. E essa interiorização das atividades produtivas caminha lindamente, obviamente, né, com a questão dos territórios. Então, a fusão de municípios. Fusão municípios, certo? E aí também, né, uma característica que eu acho que aqui entra como característica desse grande plano aqui, que é o que ele falou do multirão anti Bolsa Família. Enfim, que é a questão de empregos, etc. Né, e eu acho que caminha completamente aqui, certo? Até a ideia de que, enfim, a população que enfim, já está naquela região, poder de fato, aquela mão de obra, né, que, enfim, poderia servir, fazer parte ali daquele território, ajudar a levantar enquanto, enfim, com emprego e ao mesmo tempo ajudando, enfim, o próprio território dele. Acho que ainda traz aquele sentimento mais brasileiro de pertencimento, né? Enfim, até valorização, né? Mas enfim, aí é uma ideia, uma distopia aqui, utopia totalmente diferente aqui que caiu. Enfim, vamos lá. E aí, em cima disso tudo, vem a responsabilidade gerencial, certo? Que vai meio que dar base para tudo isso. Porque se continuar o sistema predatório, que é em questões eleitorais, né, enfim, essa questão da não virtude, né, das nossas lideranças e todo o processo meio que sendo contornado em benefício próprio, isso aqui vai ter que ter uma base muito forte, que foi o que eu falei, né? Direito penal do inimigo, a gente conseguiria, de certa forma, fugir do nosso judiciário mais corrupto, mais corruptível, por assim dizer, né? Por ter o poder, né? Eu digo assim, justamente nessa linha de benefício próprio, esse direito penal do inimigo que andaria de uma forma apartada, mas essa responsabilidade gerencial seria quase que toda a base de todo o plano, entende? Justamente porque os indicadores, né, enfim, os governantes, enfim, que terão esses indicadores melhorados, eles vão, enfim, participar desse plano, certo? E eles terão que, de fato, fazer com que esse plano faça sentido. E aí, senhores, e aqui é o fundo soberano.
e meio que uma característica, uma perninha, né? Só que não a ponto de ser características disso, é o próprio fundo soberano, né? Que aí ele viria para cá, sendo que como um dinheiro que seria lastreado para aqueles, enfim, governantes e municípios, enfim, que tiverem os seus bons indicadores do plano gerencial. E aí, ó, tá exatamente da mesma forma que eu coloquei aqui. Isso aqui foi no Flow, foi indo, inclusive. Só fui escrevendo e achando onde que se encaixaria. E aí eu passei para cá. E vocês estão vendo que tem essas letrinhas miúdas, que são as outras características que ele colocou, né, também no plano. Só que foi o que eu falei. Eu acho que encaixam mais como características de cada plano unitário desse todo. Não sei se foi claro. Que foi o que eu falei aqui, né? Esse estabelecer metas claras, que é o que está aqui, é exatamente estabelecer interventores com metas claras. E aí agora a gente vai no Mind. Você vai imaginar a negócio escrito aqui, que já vai ser difícil apagar isso, tá? Vamos lá. Aqui, caminhando com a fusão de municípios, é aqui estabelecer metas decrescentes de repasses federais para estados dependentes. E uma perninha em cima dessa, uma característica abaixo dessa, né, dessa metas decrescentes, é a proibição de eventos com repasse público para dependentes, né, esses estados dependentes que fariam sentido aqui nessa fusão municipal. E aí também uma outra perninha abaixo, né, do outro lado, seria a criação de municípios condicionada à viabilidade de curto e longo prazo. Então, novamente, também uma característica desse daqui. Agora, as outras características, elas estão muito mais, ao menos o que eu identifiquei, passadas aqui para o responsabilidade gerencial. E aí, né, viria como punições para gestores que não cumprirem, né, enfim, os indicadores disso daqui, repasse de emendas condicionadas ao desempenho do gestor e revisão da organização federativa e Senado como casa legislativa. Então, digamos que entraria tudo nesse plano aqui. E aí, né, claro, seria meio que um pacote, um grande PPA, que caso vocês não saibam, o PPA é o plano plurianual, que é o plano de governo, de fato, do executivo, né, do presidente da república. Então, meio que isso tudo, claro, que tem muitas coisas que vão ser mudadas, etc. E a gente sabe a própria iniciativa do livro amarelo, né, como será, enfim, digamos que gestado isso, né? Seria quase que toda parte de um plano. Chamemos aí, enfim, plano Projeto Brasil? Não sei. Eu acho que ele tem, o Renan, ele tem uma boa inteligência para criar nomes, etc. Ele tem uma criatividade boa. Ele vai saber, enfim, vai pegar um plano legal. Bom, e é isso, vou finalizar o vídeo aqui. Como eu falei para vocês, eu não consigo fazer vídeo muito longo aqui, senão o celular explode. Foi o que eu falei, cortou o vídeo aqui, né? Por conta da memória. Mas é isso, né? Esse é o plano. E agradeço você que está aí até agora, me vendo, me ouvindo. Peço para que você se inscreva no meu canal, como eu falei, sou pré-candidata, estamos aí crescendo nas redes. Estou valorizando muito mais aqui o YouTube para poder, de fato, ter recursos, né, para poder investir aí no restante da campanha. Então, eu valorizo muito essa rede e também o próprio contato que eu tenho com ela, né? Eu uso muito o YouTube. Eu amo o YouTube. Às vezes até só para ficar vendo o YouTube, eu vejo o YouTube. E é isso. Me siga, é @aclarocarina no Instagram. E é isso, é só o começo.